E se eu te disser que isso está te afastando ainda mais dessa pessoa? Sabe por que você sempre sente primeiro essa necessidade de mandar mensagem para outra pessoa? Essa necessidade ela pode estar associada a diversos fatores. Entre eles, o medo de ser esquecido ou esquecida, a dependência emocional, não conseguir enxergar a sua vida sem aquela outra pessoa, achar que aquela pessoa te completa completamente e sem ela você não tem mais como viver. Na dependência emocional você fica viciado naquela pessoa. A vontade de manter um vínculo vivo, mesmo que você já esteja percebendo que aquele vínculo ele está se desfazendo, que aquela relação ela não está indo adiante. Então, de todas as formas, você quer manter aquela situação, porque muitas vezes você não quer ter que lidar com o desconhecido. Só quando verdadeiramente a gente consegue perceber aquilo que nos faz ter essa necessidade de mandar mensagem para o outro. Se é uma busca, por exemplo, por validação, e aí quando o outro me escolhe, quando o outro diz sim para mim, eu me sinto bem, porque eu estou me sentindo validada por essa pessoa. Porque essa pessoa me escolheu, então o fato dessa pessoa ter me escolhido demonstra que eu tenho um valor, quando na verdade isso é uma ilusão. Então quando a gente consegue perceber o que nos faz sempre querer entrar em contato com essa pessoa, sempre mandar mensagem primeiro, sempre demonstrar interesse primeiro. E aqui eu estou falando de uma relação onde não existe reciprocidade, onde a outra pessoa ela também não te entrega no mesmo nível, onde a outra pessoa muitas vezes está fazendo o mínimo ou sequer está fazendo o mínimo para ter você na vida dela. Porque às vezes você se esforça demais, você está sempre ali mandando mensagem, sempre entrando em contato e essa pessoa sequer ela te deu esperança de que quer algo com você. Ou sequer essa pessoa está demonstrando interesse de que quer manter aquele relacionamento, aquela relação. E aí você faz um monte e recebe migalhas. Quando recebe, porque às vezes nem migalhas recebe. O que acontece quando você se doa demais? Quando você sempre toma atitude? Quando você entrega muito além daquilo que você está recebendo? Você gera um desequilíbrio na relação. Dentro dos relacionamentos existem algumas leis e uma delas é o equilíbrio entre o dar e o receber. Se você se doa demais a uma pessoa, é como se você entrasse numa postura de pai ou mãe dessa pessoa. Para pensar um pouco nos relacionamentos saudáveis do pai com relação aos filhos ou da mãe com relação aos filhos. Os pais, eles se doam muito, eles têm que se dedicar muito para o desenvolvimento daquela criança. Quantas vezes eles vão investir em curso, em faculdade, em escola, talvez até em babás, em livros, em roupas. Então os pais, eles entregam muito e a gente não tem como devolver esse muito para os nossos pais. Mas quando a gente começa a falar de um relacionamento de amizade, de um namoro, de um casamento, tem que ter esse equilíbrio, porque senão acaba se entrando nessa energia de pai e mãe da pessoa e gerando esse desequilíbrio. Então você tem que entregar sim, mas também você tem que receber. Isso é um tema que faz parte dos meus estudos e eu posso aprofundar em um outro vídeo se você tiver interesse. Só é me dizer aqui embaixo. O que acontece quando você entrega demais e não se importa de receber migalhas? A outra pessoa também se acomoda. É como se na cabeça daquela pessoa você sempre fosse estar ali, você sempre fosse estar disponível. Vou te contar uma situação muito interessante que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Teve uma vez que um rapaz disse assim pra mim: você está agindo diferente do seu modo padrão. E o que acontece? Esse rapaz, ele estava acostumado a eu sempre estar ali de alguma forma esperando receber, mesmo que fosse um pouco da atenção dele. O que acontece? Naquela época eu não sabia, mas eu era dependente emocional. Então só depois de ter esse afastamento que eu fui estudar, buscar autoconhecimento, me desenvolver, buscar mais me conectar com a espiritualidade, foi que eu consegui ter atitudes diferentes. Então para ele aquilo foi uma surpresa, porque eu estava agindo diferente daquilo que eu estava acostumada a agir. E desde então eu não voltei mais a agir daquela forma, pelo menos não com ele. Porque eu ainda não sabia que não tinha me curado. Porque eu ainda não sabia que tinham questões a ser trabalhadas em mim. Então o que acontece? A pessoa muitas vezes ela vai achar que você sempre vai estar ali, sempre vai estar fazendo do mesmo jeito. E às vezes nem você acredita que você consegue fazer diferente. E aí que entra a questão da dependência emocional, de não conseguir se enxergar sem aquela outra pessoa. De só se sentir bem, só achar graça na vida se está ao lado daquela outra pessoa. Quando na verdade sua vida pode ter graça, sua vida pode ser boa, sua vida pode ter propósito, mesmo que você não tenha essa pessoa específica na sua vida. É muito bom ter alguém ao nosso lado, compartilhar a vida de alguém, sim, mas que isso não nos gere uma dependência no sentido de abrir mão dos nossos valores, daquilo que é importante pra gente, só pra estar com essa pessoa. Porque no final das contas, a conta sai muito cara. Quantos casos existem, por exemplo, de pessoas que dentro de um relacionamento começam a se comportar de uma determinada forma, começam a fazer determinadas coisas que não estão alinhadas com aquilo que é importante para ela,
E aí elas se arrependem depois. E aí aquele relacionamento não dá certo, é um relacionamento frustrado. E a pessoa não conseguiu ser quem ela era verdadeiramente. Porque ela buscou tanto agradar o outro, tanto se conectar com aquele outro que esqueceu de si mesma. Você está gostando desse vídeo até aqui? Então clica aqui embaixo e deixa o seu like. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você também permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas que querem ou precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. O que acontece quando é sempre você que toma a iniciativa e a outra pessoa ela sequer demonstra que está tão interessada assim ou essa pessoa sequer dá abertura para você? Você se frustra e começa a se sentir rejeitado ou rejeitada. Você acaba se tornando a pessoa sempre que está indo atrás e a outra pessoa ela parece que nem se importa tanto assim. E em alguns casos essa pessoa ela até se importa sim com você, mas você não dá espaço para essa pessoa demonstrar, porque você sempre está ali naquela ânsia. E esse vídeo daqui não é sobre joguinhos, tá? Esse vídeo daqui não é para você ficar jogando, não vou esperar a outra pessoa mandar a mensagem primeiro. Isso é um trabalho interno, é um trabalho de transformação. É um trabalho onde você também dá espaço para outra pessoa sentir saudade de você, querer estar ao seu lado, sair desse lugar de sufocar a outra pessoa. Porque muitas vezes a gente pode entrar nesse papel de sufocar a outra pessoa. O meu intuito com esse canal, o meu intuito no meu trabalho como terapeuta, não é ensinar as pessoas a fazerem joguinhos. Mas é importante saber que dentro de um relacionamento, dentro das nossas relações com as pessoas, a gente precisa ter estratégia. A gente precisa saber se comunicar, se posicionar. A gente precisa saber o nosso próprio valor. Inclusive, esses joguinhos, essas técnicas, elas muitas vezes só vão funcionar com pessoas inseguras, com pessoas carentes, com pessoas que estão emocionalmente perdidas. Se você for usar técnicas e jogos com pessoas que elas são maduras emocionalmente, você vai se frustrar e não vai atingir o resultado que você quer. E o que fazer ao invés disso? O que fazer ao invés de sempre estar mandando mensagem primeiro, ao invés de às vezes estar até se humilhando para aquela outra pessoa? Foque mais na sua própria vida, foque mais nos seus projetos, dedique atenção àquilo que também precisa ser dedicado. O relacionamento é uma das áreas da nossa vida. Se você coloca todas as suas expectativas ali dentro do relacionamento, você acaba esquecendo de você, de cuidar de si, daquilo que você tem vontade de realizar na vida também. E aí, supondo que esteja no namoro, ou você sequer chegou na fase do namoro, a pessoa diz que não quer mais ficar com você, termina. Por que tantas vezes as pessoas vão lá para o fim do poço? Porque todas as expectativas estavam ali. Porque toda a diversão estava ali. E a pessoa ela não enxerga o valor dela sem aquela outra pessoa na vida dela. Então é importante a gente se priorizar também. A gente enxergar valor na nossa própria vida. A gente depositar a nossa energia não só dentro de um relacionamento, não só no outro, mas na gente também. Observa quem essa pessoa é sem a sua presença ativa. Porque às vezes esse relacionamento ele só tá durando porque você sempre tá lá, sempre tá indo atrás, sempre tá buscando, sempre tá se comunicando em primeiro lugar. Talvez se você não se comunicasse, esse relacionamento ele fosse morrendo. Mas é importante, claro, você não fazer isso como um joguinho, você observar o seu contexto. Não ache que você vai assistir um vídeo aqui no YouTube e você vai entender tudo sobre relacionamentos. Porque não é assim que relacionamentos funcionam. O mais importante entre tudo, inclusive, é você se transformar internamente. Porque você se transformando fica muito mais fácil de você construir um relacionamento saudável. Inclusive, a terapia ajuda muito nesse processo de transformação interior e de reconhecimento de quem você verdadeiramente é. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato, caso você tenha interesse em fazer terapia comigo. Pegue essa necessidade, esse desejo de sempre entrar em contato primeiro, de sempre tomar todas as atitudes e redirecione para a sua própria vida, para ler um livro, para começar a se exercitar, para dar início a um projeto, para sair, ver seus amigos ou amigas, para fazer terapia, para se conhecer. E lembre-se, você não precisa que alguém te escolha para que você tenha valor. Você já tem valor independente de alguém te escolher ou não. Desde que você se escolha em primeiro lugar. Você não precisa se provar para ser escolhido por alguém. Lembre-se disso. A pessoa que se escolhe primeiro nunca implora por atenção. Hoje, em vez de mandar mensagem, escolha cuidar de você de verdade. Dê o primeiro passo para a sua transformação emocional. Se quiser começar esse processo comigo, meu contato está na descrição. Mas se sente que ainda não é o momento, busque por vídeos aqui mesmo no YouTube
Busque por boas leituras e busque por passar momentos sozinho ou sozinha com você. Sem o uso de celular e redes sociais, de repente numa praça ou num parque sentar, focar na sua respiração, observar o ambiente ao seu redor, observar os seus pensamentos e procurar entender aquilo que você precisa se trabalhar para que verdadeiramente você possa viver um relacionamento saudável. Você merece viver um amor que te escolhe de verdade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua presença aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!